Vamos lá, continuando a resolução e correção dos exercícios. Esse é da página... Deixa eu voltar aqui, só um momento. Página 547. Então, exercício 2, página 547. Diz assim: em uma reação química, a massa do peróxido de hidrogênio, H2O2, reagente da reação, vai diminuir com o tempo. Foram realizados 2 experimentos contendo massas iniciais iguais, de peróxido de hidrogênio. Um dos experimentos foi feito a 35 graus e o outro foi feito a 70 graus. O gráfico que mostra o consumo dessa substância com o tempo nas duas temperaturas está representado ao lado. Por que a massa de peróxido de hidrogênio diminui com o tempo? Então, nós temos aqui, as duas curvas mostrando essa variação a 35 graus e a 70 graus. Por que a massa diminui com o passar do tempo? Porque a substância, que é o peróxido de hidrogênio, por ser reagente, ele vai ser consumido ao passar do tempo. Por isso que a massa diminui. Então, na letra A substância, que é o peróxido de hidrogênio, por ser um reagente, é consumido com o tempo. E na letra B, das duas curvas apresentadas, curva 1 e curva 2, qual está relacionada ao experimento que foi feito a 70 graus Celsius? Justifique. A curva do experimento 1 é a curva que foi feita a 70 graus. Por quê? Porque ela acontece em menos tempo, ela é mais rápida. Conforme a gente viu, temperaturas mais elevadas aumentam a velocidade. Então, possivelmente, a curva número 1 foi de 70 graus e a curva número 2 ocorreu a 35 graus. Então, respondendo a letra B, a curva que representa o experimento a 70 graus é a curva 1. O experimento que foi feito a 70 graus ocorre mais rápido do que o realizado a 35 graus Celsius. E a curva que indica um consumo de reagente mais rápido também é a número 1. Agora, o em casa, ainda na página 547. Um estudante deseja guardar 1 quilo de carne. Assinale a alternativa indicando a forma de armazenamento que faz o alimento ficar conservado por mais tempo. Ali nós temos, na letra A, o pedaço inteiro no armário a uma temperatura de 25 graus. Na letra B, fatiado no armário, também a 25 graus. Letra C, o pedaço inteiro dentro do freezer a menos 12 graus. E letra D, fatiado no freezer a menos 12 graus. E letra E, o pedaço inteiro na geladeira. Obviamente que o que vai fazer com que ele conserve mais, é a letra C. Resposta da número 1, letra C. Questão número 2. Diz assim: analise as afirmações. Número 1. O aumento da temperatura eleva a rapidez de uma reação. Está correto. Como a gente viu, o aumento da temperatura faz com que aumente a frequência de colisões, aumente o número de colisões
e isso faz com que aumente a agitação. Aumentando a agitação das partículas, aumenta a velocidade. Então, está correto. Número 2. O aumento da superfície de contato dos reagentes aumenta a rapidez de uma reação. Também está correto. Aumentando a superfície de contato, você vai acelerar, você vai fazer com que a velocidade da reação aumente. Número 3. O uso de catalisadores aumenta a rapidez de uma reação. Também está correto. São os três fatores que interferem a velocidade da reação: a temperatura, a superfície de contato e o uso de catalisadores. A questão número 3. Em 2 frascos distintos, contendo o mesmo volume de água e na mesma temperatura, foram adicionados um comprimido efervescente, tipo Sorrisal. Ambos os comprimidos tinham a mesma massa, porém um estava triturado e o outro estava inteiro. O gráfico ao lado mostra o volume de CO2, que é o gás carbônico, produzido nas duas situações. Então, a gente tem aqui o gráfico que mostra o volume de gás carbônico produzido em ml e aqui o tempo. Então, a gente tem o volume de CO2 em função do tempo. E eu tenho duas curvas, curva 1 e curva 2. A letra A diz assim: analisando as curvas 1 e 2, é possível afirmar que a rapidez da formação de CO2, de gás carbônico, ela não foi igual nos dois experimentos. Como eu tenho duas curvas, isso mostra que a rapidez, a velocidade foi diferente. Escreva qual foi o fator responsável por essa diferença na rapidez. Por que a gente teve duas curvas? Porque a velocidade da reação foi diferente. O que causou isso? A superfície de contato. Você tinha um comprimido que estava totalmente triturado, então, obviamente que ali a reação vai ocorrer mais rápida, e o outro comprimido que estava inteiro. No comprimido que estava inteiro, vai levar um tempo maior aí para que a reação aconteça. E, portanto, na letra B, ele pede qual a curva 1 ou 2 corresponde à reação mais rápida. Como a curva número 1 está mais acentuada aqui, ela indica que foi a mais rápida. Então, a curva número 1 foi a curva mais rápida. Nos primeiros 5 minutos de reação, olha só, nos primeiros 5 minutos de reação, que está aqui, a curva 1 produziu mais CO2. A curva 1 tem produzido quase 40 ml, enquanto que a curva 2 não chegou nem em 30. Então, a curva 1 produziu mais CO2 do que a outra. Então, isso indica, Na verdade, eu nem precisava olhar os valores. Só de eu ver que a 1 está mais acentuada, eu já posso afirmar que ela vai ocorrer mais rápida do que a curva 2. Então, a curva 1 representa o comprimido que está triturado e a curva 2 representa o comprimido que está inteiro. Rumo ao ensino médio. Esta é uma questão do Enem. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto de preparação e de conservação de alimentos. Número 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Número 2. Um procedimento muito comum usado em práticas de culinária é o corte de alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. E número 3,
Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações que envolvem açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3? A número 1 está falando sobre a temperatura. A número 2, superfície de contato. E a número 3, catalisadores. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Temperatura, superfície de contato e catalisadores. Questão 2. Um técnico de laboratório químico precisa preparar algumas soluções aquosas. Aquosas significa dissolvido em água. Que são obtidos a partir de pastilhas da substância precursora no estado sólido. A solubilização dessa substância consiste em um processo endotérmico que ocorre com ganho de energia. Reação endotérmica ocorre com ganho de energia. Ele está atrasado e precisa otimizar o tempo ao máximo, a fim de que essas soluções fiquem prontas. Deste modo, assinale a alternativa que apresenta o que o técnico deve fazer para tornar o processo de dissolução mais rápido. A alternativa correta é a letra D. Ele deve triturar as pastilhas e adicionar um volume de água quente para solubilizar. Repetindo, a alternativa correta é a letra D. Triturando a pastilha, aumenta a superfície de contato e usando água quente, aumenta a temperatura. Ambos fazem com que a reação ocorra mais rapidamente.